Tudo bem? Muito bem-vindos à live da semana. Eu sou a Bárbara Couto e estou aqui nas redes sociais a ensinar-te a levar a cura até ti, à tua família, aos teus pacientes através do meu método Shiatsu Medicina. E hoje o tema da live é: esta é a profissão do futuro. E adivinhem lá qual é a profissão do futuro. Quem é que adivinha? Coloquem aí nos comentários. Qual é que vocês acham que é, então, a profissão do futuro? É ser terapeuta de Shiatsu Medicina. De facto, as terapias holísticas elas estão em crescimento, cada vez mais as pessoas procuram por elas e eu hoje vou falar aqui porque é que realmente me parece que, de facto, esta é uma saída possível. Exato, ali a Daniela a dizer terapeuta, e ser terapeuta de facto é a profissão do futuro e ainda por cima de Shiatsu Medicina, eu acho que ainda mais, claro, é o meu método e eu estou aqui a formar um exército de terapeutas do bem, portanto vou-vos explicar porque é que eu acho isto, não sou só eu que acho. Então, para começarmos esta live, eu queria falar um pouquinho sobre o porquê que eu trago este tema e porque é que realmente nós devemos pensar mais sobre aquilo que nós fazemos, sobre o nosso trabalho. Eu julgo que muitas vezes, e esse foi o meu caso, nós tomamos a decisão de ir para uma formação superior ou até para um trabalho, quem não foi para cursos superiores, um bocadinho na onda, ok? A gente vai, deixa-se levar, às vezes é um gosto, uma paixão, mas muitas vezes não, é pronto, ok, eles te vai, vou experimentar, mas são tomadas essas decisões muitas vezes muito jovens na vida. No meu caso, eu tomei a decisão de ir para Direito, tinha 18 anos, portanto era mesmo muito jovem. E quando entrei no curso de Direito e quando terminei, comecei no mercado de trabalho e achei que de facto era suposto eu ter uma profissão para a vida, porque eu sou filha de dois profissionais de saúde. Deixa-me só ver aqui. Isto hoje não está fácil aqui com a tecnologia. Já estão a ver bem, não está? E de facto vinha muito com essa mentalidade de trabalho para a vida. Mas nós de facto, se estamos num trabalho, pensem comigo, nós trabalhamos em média 8 horas por dia, que dá aproximadamente 11.200 horas por ano. Imaginem, 11.200 horas por ano. É muito tempo, mas mesmo muito tempo da nossa vida em que nós estamos a trabalhar. E se estivermos a trabalhar numa coisa que não gostamos, é praticamente nós comprometermos o nosso bem-estar em muitas horas diárias, tá? E realmente, quando eu era advogada e não gostava daquilo que fazia, ou andava ali assim um bocado com esse tumulto, eu tinha investido muito tempo na minha formação, 5 anos a estudar, depois fui para a ordem, fiz exames à ordem, uma série de coisas, tive 7 anos como advogada, portanto, de facto, é muito tempo a investir-se numa área, e eu sei que muitos de vocês fazem isso, estão há muitos anos a investir numa determinada área, e realmente parece um bocado louco nós pensarmos noutra possibilidade. Mas o que eu tenho aqui para vos dizer é que louco, a meu ver, é quem não coloca essa possibilidade quando está, de alguma forma, insatisfeita com o seu trabalho. Porque realmente nós passamos muito do nosso tempo a trabalhar. Tá? Muito do nosso tempo. E isso vai nos desgastar muito. Eu vejo pessoas que recebo como pacientes que de facto estão exaustas, sempre cansadas, sempre com dores. O corpo começa a manifestar-se de várias formas, principalmente ansiedade e cansaço, que é já uma fadiga crónica, não é? Porque se vai acumulando, parece que não conseguem sair daquele cansaço, tá? E eu lembro-me, na altura que eu comecei a ponderar em sair da advocacia, de conversar assim com a minha mãe, e a minha mãe tinha uma coisa que me dizia que me fazia pensar muito. Ela dizia-me assim: filha, e eu tenho a sorte, de facto, de ter escolhido uma profissão, a minha mãe é enfermeira, que adoro. Realmente não me vejo a fazer outra coisa, e eu gosto mesmo de ser enfermeira, gosto desta vida que escolhi, mas acho, ela dizia-me isto, mas acho que nem toda a gente tem esta sorte. E por isso acho que tens de ter um bocado de paciência, porque acho que eu sou uma exceção.
E aquilo fazia-me uma enorme confusão. Eu pensava assim, mas por que carga d'água é que a minha mãe teve esta sorte, dizia ela, não é? E porque é que eu não hei de buscar esta sorte? Porque é que eu tenho que Ok, eu não tive esta sorte e então vou ficar aqui, impávida e serena, a ver a minha vida passar, porque eu de facto não acertei à primeira, como foi o caso dela. Ela foi para a enfermagem, só estudou aquilo, estava numa profissão que gostava e pronto, estava tudo bem. Quem não acerta à primeira, então tem que se conformar com uma vida que não gosta, com um horário de trabalho que realmente são horários que são rigorosos. E como é que nós podemos passar anos após anos a fazer uma coisa que não faz o nosso coração cantar? Claro que depois nós até podemos aguentar um determinado tempo, o meu tempo foram 7 anos, eu aguentei 7 anos, ainda é algum tempo, mas depois aquela motivação para me levantar deixou de existir. Eu, de facto, comecei a sentir muita ansiedade e, principalmente, apatia. Eu não conseguia ter força para ir trabalhar. Tá? Então, eu julgo que muitas das dores, doenças do nosso século, muitas delas vêm desta insatisfação com os trabalhos que se tem. Porque não há nada mais satisfatório do que acordar e saber que nós vamos transformar a vida de alguém. E o terapeuta que é a profissão do futuro, de facto tem isto todos os dias, porque ele sabe que vai ter com pessoas que querem curar-se fisicamente, emocionalmente, e ele pode ajudar, não é? Portanto, nós como terapeutas podemos ajudar essas pessoas. Então imaginem o que é nós chegarmos ao fim do dia e sabermos que tocamos o corpo, mas principalmente as almas daquelas pessoas. Realmente o coração enche-se. Depois recebermos mensagens, obrigada Bárbara, foste fundamental para este processo meu, foste fundamental para a minha cura. Então, quando são coisas mais graves, não é? Nós ficamos mesmo com a sensação que fazemos a diferença na vida de alguém. Portanto, sim, esta é a profissão do futuro, porque realmente ajudar os outros, quando eu sinto que estou ao serviço dos outros, faz de facto o meu coração encher-se. E os meus curadores dos cursos profissionais sabem disso, que é a sensação que nós temos de nos pormos ao serviço do outro é indescritível. Então esta era assim a primeira ideia que eu vos queria trazer. E a segunda ideia é, muita gente me pergunta, Bárbara, mas de certeza que nem toda a gente pode ser terapeuta, de certeza que não há procura, uma série de crenças em relação a isso. Eu posso-vos dizer que, por exemplo, na minha turma pioneira, nós já vamos estamos na 8ª turma, mas na primeira, muitos dos curadores eram da minha cidade. Eu vivo em Braga, que é uma cidade, é a 3ª maior cidade do país, mas realmente naquela turma a grande maioria dos curadores eram também de Braga, porque era o meu círculo mais próximo, não é? Portanto, muitos curadores conheciam-me daqui e inscreveram-se por confiarem no meu trabalho, porque me conheciam até pessoalmente, muitos deles. E nessa turma, uma das questões que se levantava muito era isso. Então agora vais formar tantos terapeutas de shiatsu medicina, uma coisa tão específica, ainda por cima na mesma cidade. Pois bem, vocês têm a certeza que todos os curadores em Braga que realmente se formaram naquela turma e se propuseram a abrir os seus consultórios, a trabalharem em clínicas, etc., hoje em dia eles estão bem. Porquê? Porque não sou eu que digo, e eu vou falar mais sobre isso na Semana de Terapeuta de Sucesso. Pois é aqui esta grande novidade, uma coisa que nunca aconteceu, mas a verdade é que eu tenho recebido tantos pedidos de pessoas que não conseguiram assistir à passada Semana de Terapeuta de Sucesso, pessoas que não tiveram tempo de estar com aquela disponibilidade para verem as aulas. Então eu resolvi abrir o novo curso gratuito que vai acontecer dia 4, 6 e 8 de novembro, e acreditem que vai ser a última vez que vai ter as mesmas condições. Portanto, se vocês não viram a edição anterior ou as outras, por favor, apontem na agenda 4, 6 e 8 de novembro. Vai ser muito importante que vocês estejam presentes, porque realmente o que vai acontecer lá
nunca mais vai acontecer igual. Portanto, em 2025 vai tudo mudar, ok? Portanto, é a última oportunidade este ano para vocês verem, de facto, as aulas da Semana de Terapeuta de Sucesso. E nessa Semana de Terapeuta de Sucesso, eu vou inclusivamente mostrar gráficos daquilo que eu vou dizer hoje, que é, há um estudo em que diz que o aumento pelas terapias holísticas vai ser de cerca de 21% ao ano, tá? E espera-se que este crescimento seja cada vez maior, tá? E eu vou mostrar gráficos sobre isso, e também que a Europa é o continente onde estas terapias estão em maior crescimento. O que é que isto quer dizer? De facto, as pessoas comuns estão muito insatisfeitas com a medicina ocidental. Porquê? Eu vou explicar porquê. E atenção, eu sou filha de profissionais de saúde e é por isso que eu abraço também tantos profissionais de saúde como alunos. Porque eu acho que isto é muito importante, porque mais do que uma alternativa, as terapias holísticas são um complemento, elas deviam servir de aliança com a medicina ocidental, que de facto está mesmo, a meu ver, a entrar em colapso. Porquê? Porque vejam bem, nós temos uma dor, temos um problema de saúde. 90% das vezes vai-nos ser receitado um medicamento. Ora, aquele medicamento, a maioria das vezes, o que vai fazer é disfarçar um sintoma. Portanto, a medicina ocidental está feita para não curar a causa raiz, mas ir ao sintoma, tá? Então, o que é que acontece muitas vezes? Eu tomo um medicamento, por exemplo, eu estou com dor de cabeça. O médico dá-me um medicamento para me passar a dor de cabeça. Só que aquela dor de cabeça, não, a origem nem sequer era, lá está, eu estar, imaginem, com cansaço, etc. Não, podia ser, por exemplo, de eu estar com excesso de pensamento, estar muito sobrecarregada, estar com muita excesso de futura, com muita ansiedade, e então o que é que acontece? Eu estaria com um Benuron, por exemplo, a tapar um sintoma, tá? E que me iria impedir de eu chegar à causa raiz do meu problema, que seria, por exemplo, descansar mais, deitar-me mais cedo, tirar mais tempo para mim, tá? Portanto, o que nós queremos é, tipo, pensos rápidos. Queremos rapidamente acabar com os sintomas, mas não fazemos pausas conscientes, nem temos terapeutas que... não temos enfermeiros, médicos que nos ajudem a refletir sobre o que está na origem dessa dor, dessa doença. O terapeuta é aqui que entra. O terapeuta, de facto, ele ajuda o paciente a refletir sobre a causa da sua doença. E o Shiatsu Medicina, nesse aspecto, é incrível, porque a medicina tradicional chinesa, ela vai, de facto, de uma forma muito científica, muito rigorosa, muito matemática até, chegar a essa raiz, com uma série de protocolos que eu depois ensino durante o curso profissional, tá? Portanto, o que está a acontecer é que as pessoas depois percebem, não é, que ao fim de ter esse problema, tomam um medicamento, mas a doença vai aparecer depois, ou então vai aparecer outra. Vocês que estão aqui a ouvir-me, alguma vez vos aconteceu isso? Tipo, começarem a tomar uma medicação para um problema e depois surgirem outros problemas e têm que tomar outras medicações? É por isso que eu ainda esta semana estava numa fila de farmácia e eu fui ao dentista, portanto fui buscar um gel para as minhas gengivas, e na fila era só pessoas de idade já, 60, 70, 80 anos, e era com cada sacalhão de remédios que saíam de lá uma coisa incrível, porque possivelmente elas começaram-se a medicar aos 30. E eu própria já estive assim, tá? Eu estou a falar de uma coisa que eu passei, portanto, eu aos 30 anos já tomava protetor gástrico porque tinha dores de estômago, já tomava ansiolítico porque tinha ansiedade. O que é que eu tomava mais? Mas isto para dizer o quê? Que realmente, se eu tivesse continuado com aquele tipo de vida e principalmente com aquela visão da saúde, possivelmente eu hoje não teria o tal saco que eu vejo os senhores e as senhoras da farmácia a levarem, mas estaria a caminhar para lá, certo? Porquê? Porque eu não tinha ido à causa, à raiz. Portanto,
As pessoas que me estão a ver lá em casa, lembrem-se sempre, não há de facto concorrência com os terapeutas, porque de facto há muita gente, mas muita gente, que já percebeu que não pode continuar assim, ou seja, a só tapar sintomas, a tomar medicações que aliviam momentaneamente, mas que de facto é quase como se fosse uma roda, tá? Nunca se sai do ciclo da doença. Porquê? Porque não se aprofundou a causa, tá? Faz sentido? Sim? Mandem-me aí os corações. Então, estão aqui a perguntar-me como inscrever na Semana do Terapeuta de Sucesso. Obrigada por perguntar. Como é que vocês fazem as inscrições? Quem me está aqui a ver no direto no Instagram, escreve evento nos comentários, evento. E quem está aqui no Facebook, que também pode escrever nos comentários evento, ou então, neste primeiro comentário que vocês veem lá em cima no Facebook, está lá o link para a inscrição. Quem está aqui no Instagram a ver-me e não quer escrever evento agora, depois pode ir ao link da bio, que lá está o link para a inscrição. O curso começa no dia 4 de novembro. É a última vez que vai acontecer este curso gratuito nos mesmos moldes que nos anteriores. Portanto, aproveitem, está bem? Portanto, inscrevam-se, porque vêm aí muitas surpresas, muitas coisas maravilhosas. Mas para eu não me perder, o que é que eu queria dizer? Então, no Shiatsu Medicina, o que é que acontece? No Shiatsu Medicina, os pacientes, de facto, encontram resultados. As pessoas conseguem, de facto, colmatar ansiedade, conseguem livrar-se de dores nas costas, de depressão, conseguem livrar-se da fibromialgia, daquelas crises mais agudas. Portanto, de facto, é uma terapia que chega a um campo de doenças muito vasto e que, como vai à tal causa e como isso é explicado ao paciente e ele toma uma grande consciência do seu estado de saúde e, acima de tudo, faz mudanças nos seus hábitos de vida, porque isto é muito importante, não é? Nós temos que, não é, como é que se diz? Não é acabar com a doença. Nós temos é que ter um estilo de vida saudável, está bem? Portanto, nós não podemos querer, ok, estou doente e estar doente é uma obra do acaso, ou é um jogo de sorte ou azar. Não, nós temos que nos responsabilizar pela nossa saúde, pela prevenção. E é aqui que o Shiatsu Medicina ajuda muito, porque os nossos pacientes, os pacientes dos terapeutas de Shiatsu Medicina, de facto, ganham esta consciência, porque o terapeuta dá muitas indicações terapêuticas, mudanças que são essenciais para se manter a saúde, e não é só para, ok, quando estou doente, o que é que eu posso fazer? Não, é como é que eu posso manter um estado de saúde ótimo. Então, porquê que o ser terapeuta de Shiatsu Medicina também é tão incrível? É por isso que vocês vão ver na próxima semana. Não é na próxima semana, é nas lives de aquecimento que eu vou dar, que vão ouvir uma psicóloga a falar sobre isto. Porquê? Porque o Shiatsu alia muito da componente da psicologia e depois tem a parte do toque terapêutico. E porquê que isto é importante? Porque nós sabemos que hoje em dia há um flagelo em relação à doença mental, não é? Portanto, muita gente com depressão, muita gente com ansiedade, muita gente que está realmente mal. E o que é que acontece? Na psicologia, atenção, eu já tive muitas consultas de psicologia e de psicoterapia, portanto eu sei do que falo. E o que é que acontece? É ótimo, tá? Não estou aqui a dizer mal das consultas, mas é muito de nós racionalizarmos e tomarmos consciência pela razão da nossa história, das nossas crenças e dos nossos bloqueios, ok? O que é que acontece com o Shiatsu Medicina? Para além disto, de eu tomar consciência das minhas questões, além disso, o terapeuta vai trabalhar no campo físico.
Porquê? Porque o nosso corpo ele tem memória. Então, às vezes, eu já tenho consciência racionalmente de algumas coisas, e isso acontecia muito na psicoterapia. Ok, eu dizia à doutora, eu já entendi isso, eu já percebi, mas agora como é que eu faço para mudar esse comportamento ou para mudar essa ideia? Porque há uma herança, há uma memória no nosso corpo e o shiatsu, o terapeuta, ao ir ao nosso corpo, ao corpo do paciente, vai potencializar muitíssimo mais aquilo que nós conseguimos chegar através da nossa mente e da nossa razão. Por isso é que cada vez mais psicólogos estão a procurar o shiatsu medicina, porque imaginam o que é um psicólogo em consulta, depois num determinado momento poder tocar o seu paciente e saber que aí o resultado e a rapidez com que vai conseguir esse bem-estar e a saúde mental do seu paciente ser muito melhor e mais rápido. E é isso que eu vou estar à conversa com a Joana Costa, que é uma aluna minha que é psicóloga, e é isso que ela percebeu que de facto, e é por isso que ela está a encher a agenda dela, não é? Portanto, nós percebemos que a psicologia é importante, mas com o toque ainda torna mais potencializador. E ainda há outra coisa, por isso é que o shiatsu medicina e ser terapeuta é tão procurado, porque o terapeuta consegue, no fundo, esta fusão. Muita gente que me procura e que tem, imaginem, tendinites, tá? Ou tem uma dor na cervical. O que é que acontece? Vão ao fisioterapeuta, por exemplo, e o fisioterapeuta vai só trabalhar a parte física da tendinite ou então da dor na cervical. Tem muita gente que chega ao meu consultório e diz: ai, Bárbara, eu estou com uma dor aqui, uma tensão aqui atrás das orelhas, aqui na zona do occipital. E o que é que o fisioterapeuta iria fazer? Iria descontraturar, fazer uma massagem, não é? E a pessoa iria sair melhor, certo? Só que o que é aqui a mais-valia do shiatsu? É que o shiatsu vai a esta componente psicológica. Então, apesar de ser toque terapêutico e poder também aliviar os sintomas de dor física, eu estou ao mesmo tempo a perceber que possivelmente tenho que trabalhar também questões emocionais, tá? Então, por exemplo, aqui há uns tempos eu tive uma paciente que tinha aqui muitas dores nesta zona da omoplata, tá? Então ela queixava-se aqui com uma prisão. Ela, se fosse ao fisioterapeuta, ela iria ficar bem, mas momentaneamente. Porquê? Porque quem tem muitas dores na omoplata, e principalmente nesta zona, no shiatsu medicina nós associamos ao desequilíbrio no elemento madeira. Tá? E o que é que se descobriu em consulta? Que ela estava numa fase da vida em que estava a reprimir muitas emoções, principalmente em relação ao seu pai, que tinha ficado doente, então ela estava ali com muita raiva contida e isso estava a somatizar-se na sua omoplata. Então, o terapeuta de shiatsu medicina, como faz este diagnóstico, que é um diagnóstico muito bom e que de facto cura muitas vidas, e ele consegue não só aliviar a dor, ou seja, esta paciente saiu do meu consultório sem esta dor na omoplata, mas eu tive que lhe desbloquear o meridiano da vesícula biliar e do fígado para realmente ir à raiz do problema dela. E adivinhem lá, ela em 3 sessões resolveu de fundo a sua questão, porque eu ajudei-a a perceber o que é que estava então a acontecer, ela desabafou, dei-lhe alguns trabalhos de casa para ela também em casa se aperceber e tomar mais consciência do que estava a acontecer com o pai, e ela fez ali um trabalho de sanação muito, muito importante. Eu desbloqueei-lhe e fiz-lhe pontos de purga também do meridiano do fígado, que estava muito afetado, e ela em 3 sessões ficou bem. Ora, vejam lá, possivelmente se ela tivesse só ido à fisioterapia, ela iria sair muito aliviada, tal e qual como no shiatsu, mas a probabilidade dela voltar com outra dor ou com a mesma era muito grande. Porquê? Porque não tínhamos percebido a raiz emocional daquela dor. Faz sentido? Digam-me lá se faz sentido. Sim? Isso. Mandem-me os coraçõezinhos.
Muito bem. Então imaginem, de facto, esta é a profissão do futuro porque vai aliar e vai dar solução a estas pessoas que de facto têm uma questão física, mas na causa há uma questão emocional, e aquelas que procuram a causa emocional, mas ainda assim estão presas pelos seus próprios corpos. Entendem? Quantas vezes isso não aconteceu? Eu ter consciência e não conseguir mudar porque o meu corpo estava a aprisionar-me, tá? E depois vem aqui, porque é que também é uma profissão do futuro. Eu vou-vos falar aqui de uma parte que é muito desconfortável para algumas pessoas, mas eu acho que tem que ser falada, que é a questão da rentabilidade. Porquê? Porque as pessoas pensam, é uma profissão de ajudar os outros, então se calhar não é rentável. Não, por ajudarmos os outros, de facto, ela tem que haver o dinheiro é só uma moeda de troca, tá? Então, eu quero-vos explicar que, de facto, a média de uma consulta de shiatsu medicina é cerca de 35 euros, tá? É média. Então, imaginem, a muitos dos meus alunos, mas mesmo muitos, o que é que eles fazem? E eles ainda estão no emprego em tempo inteiro, ainda não fizeram transição de carreira, mas resolvem começar por apostar num part-time. Então imaginem-se, eles só fazem, a maioria deles, uma consulta no final do seu horário de trabalho, ou seja, ao fim da tarde, 6h30, 7h30, fazem uma consulta por dia. Não trabalham aos fins de semana. Vamos pôr este cenário. Então, 35 euros vezes 5 dá um part-time de 700 euros. Tá? Mas pensem lá nisso. Eu tenho muitos alunos, não é? Inclusivamente eu não cobro 35 euros. Não é? Eu neste momento estou a cobrar 50 euros, mas tenho alunas minhas, porque serem médicas, enfermeiras, etc., que cobram 60, 70, 80 euros. Tá? E façam a conta. Elas só precisariam trabalhar em part-time, darem 5 consultas de shiatsu de medicina por semana. Portanto, este valor de 700 euros iria aumentar e muito, certo? Mas, pensem lá, se eu em vez das 5 começar a dar 10 consultas por semana, o que nem é assim uma meta muito louca, eu posso, efetivamente, e mais ou menos fácil, tirar cerca de 1.400 euros por mês. Tá? E este valor já é muito acima da média comum dos portugueses, infelizmente. Mas imaginem que cobram mais do que 35 euros. Tá? Portanto, eu estou a falar pelo valor médio, e aliás eu proíbo as minhas alunas de cobrarem menos do que 35 euros, porque acho que o nosso trabalho deve ser valorizado. Portanto, efetivamente, e lembrem-se, eu durante muitos anos dava mais do que 15 consultas por semana. Tá? Portanto, este valor aumenta ainda mais. Tá? Dava 20 consultas por semana. Portanto, muitas pessoas perguntavam, Bárbara, tu não vais voltar para o direito? Não. Eu, passado um ano de estar a dar terapia shiatsu, já estava a ganhar tanto como quando era advogada. Tá? Porque efetivamente, quando nós, atenção, não é toda a gente que vai conseguir isto. Porquê? Porque nós precisamos de ter uma formação sólida. Tá? Devemos apostar na nossa formação. Okay? Devemos também entender que é preciso alguma paciência e dar determinados passos, que é o que eu ensino nos meus cursos, não é? Para chegarmos lá, que não é uma coisa que acontece, que cai das árvores, que as pessoas vivem, eu acho que é por causa das redes sociais e da internet, que acham que tudo é fácil, e não é, tá? Mas é possível e é isso que eu vejo nas dezenas de alunas que eu tenho, que muitas delas, vocês vão conhecer algumas nesta semana do aquecimento, da preparação. Aquecimento é a preparação para a Semana do Terapeuta de Sucesso. Muitas delas até entraram nesta formação mais para ajudarem a sua família ou a si próprias, mas perceberam que, de facto, o potencial desta profissão, e não é só pela esta parte económica, tá? Isto é o bónus, é a cereja no topo do bolo, tá? Eu não sou terapeuta por causa do dinheiro. Por acaso eu ganho dinheiro. Tá? A formação é 100% online. Depois há um dia presencial, mas estou a falar da formação paga. Agora, o curso gratuito, que eu vou dar 4, 6 e 8, é online e é totalmente gratuito. Tá? Mas o que eu ia dizer? É evidente que
estas alunas, não é, que se apercebem que o seu coração está a cantar, conseguem ajudar muitas pessoas, que as pessoas reconhecem o seu trabalho. Tá? Eu tenho muitas alunas que acontece isso, começam para si, para as suas famílias, e que de facto percebem que amam, que encontraram a sua missão de vida ao ajudar os outros. E que ainda por cima, este é o bónus, ganham dinheiro com isso. Ganham bastante bem por causa disso. Tá? Mas de facto o mais importante é este despertar da alma do curador, como eu costumo dizer. Isto é que é o verdadeiro despertar da alma do curador. Tá? Então, está aqui a Daniela Araújo a dizer que acha importante a parte presencial. Pois bem, isso é uma das questões que muita gente me coloca por a formação ser online, mas como tu vais ver, isso rebate-se facilmente. Quando tu tens uma formação presencial, num curso de toque, tu vês o professor a fazer a prática uma vez e depois vais para casa e vês por desenhos ou por papel. Nas minhas formações online, além de tu veres o que eu faço, podes ver vezes sem conta e repetidas vezes, com câmaras especiais, com zooms. Portanto, essa questão do presencial eu acho que é completamente... eu consigo dar em 4 meses o que no presencial demoraria para já 1 ano ou mais. Tá? E depois, com um rigor de localização de pontos, um rigor de prática terapêutica, mesmo incrível. Mas eu espero que tu continues a acompanhar o meu conteúdo, principalmente o aquecimento, que é a preparação para a Semana do Terapeuta de Sucesso, e também a próprio curso gratuito, que eu vou lá dar muita coisa preciosa, e tenho a certeza que essa tua questão de ser online que vai ser uma não questão, está bem? Pois bem, eu espero que vocês tenham percebido o quanto de facto esta profissão pode de facto ser uma profissão muito bonita e rentável também, e de facto não se deixem ficar numa zona de conforto só porque estudaram ou porque já estão há muito tempo a fazerem o que fazem, tá? Porque de facto toda a gente merece ser muito feliz e realizada com o seu trabalho. Toda a gente merece acordar de manhã com um sorriso no rosto, com entusiasmo, porque vai trabalhar. O contrário é que não é admissível, está bem? Portanto, acompanhem esta última semana de terapeuta do ano, mas mais do que a última do ano, ela é a última nas condições anteriores. Portanto, de facto, não percam por nada, parem tudo, ponham na agenda, organizem-se, porque de facto o aquecimento vai ser incrível. O aquecimento é na semana anterior, começa no dia 28, e depois as 3 aulas gratuitas, mesmo do curso gratuito, são no dia 4, 6 e 8 de novembro. Não percam por nada, tá? Portanto, um beijinho muito grande, até para a semana, fiquem bem, tchau, tchau.